E aí, galera, beleza? Seguinte, para contar a história completa de The Last of Us, mas completa mesmo, a gente fez uma loucura. Foram mais de 50 horas rejogando tudo do comecinho ao fim para amarrar essa saga inteira numa coisa só. Deu um trabalhão, sério, mas cada segundo valeu muito a pena. Agora, se prepara, porque a pergunta que define essa saga toda é visceral. E se salvar a pessoa que a gente mais ama no mundo fosse a atitude mais destrutiva que alguém poderia tomar? Ok, então vamos lá. A nossa história começa literalmente com o fim do mundo. E a gente vê tudo isso pelos olhos do Joel. O surto do fungo Cordyceps não só acabou com a civilização como a gente conhece, mas levou a filha dele, a Sarah. E olha, quando ela se foi, uma parte da humanidade do Joel foi junto. Corta para 20 anos depois. O Joel que a gente encontra agora é outro cara. Um contrabandista durão, cínico, sabe, totalmente quebrado pela vida. Ele e a parceira dele, a Tess, faziam o que for preciso para sobreviver nesse mundo que virou um caos. O lema é um só: sobreviver hoje. O resto não importa. Aí tudo vira de cabeça para baixo. A missão da vez? Contrabandear uma garota. O nome dela é Ellie. Só que assim, ela não é uma garota qualquer, né? Ela mostra uma mordida de 3 semanas. Isso era para ser impossível. Ellie é imune e ela pode ser literalmente a chave para salvar a humanidade. É claro que o plano dá errado. Tipo, imediatamente, a Tess é mordida. Fim de jogo pra ela. E no seu último suspiro, ela faz o Joel prometer que vai levar a Ellie até os vagalumes. O que era só um trampo de contrabando vira o último pedido de uma amiga morrendo. O que vem a seguir é uma jornada absurda, longa e perigosíssima cruzando os Estados Unidos. E cara, eles passam por umas perdas que doem na alma, como a do Henry e do Sam. Mas no meio do caos, eles também encontram momentos de pura beleza, de tirar o fôlego, tipo a cena das girafas. E é nessa estrada que um laço inquebrável se forma. O Joel, que tinha perdido uma filha, começa a ver na Ellie uma nova filha, uma nova razão para continuar. Eles conseguem, finalmente chegam no destino, o Hospital dos Vagalumes, a cura para o mundo todo, tá ali, na frente deles. Mas o preço para conseguir essa cura, nossa, é simplesmente impensável. Aí vem a bomba. A Marlene, que é a líder dos vagalumes, conta a real, a verdade cruel. Para fazer a vacina, eles precisam tirar o fungo do cérebro da Ellie. E ela não sobreviveria à cirurgia. A cura para o mundo inteiro significava a morte da única pessoa que se tornou o mundo para o Joel. O Joel, ele simplesmente não consegue aceitar. Perdeu uma filha de novo? Sem chance. E ali ele faz a escolha dele. Cego de fúria, ele simplesmente atravessa o hospital como um trator, matando todo o vagalume que aparece na frente, incluindo o cirurgião principal, tudo para tirar Ellie daquela mesa de operação. No carro, durante a fuga, a Ellie acorda meio grogue, sem entender nada. E é nesse momento que o Joel conta a grande mentira. Ele fala que os vagalumes já tinham achado um monte de gente imune e que, por causa disso, eles simplesmente desistiram de procurar a cura. Mas a Ellie não é boba. Ela sente que tem alguma coisa muito errada ali. Ela olha bem pra ele e exige: jura pra mim, jura que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. E o Joel, olhando no fundo dos olhos dela, ele jura. E com essa mentira, ele sela o destino dos dois, pra sempre. Vários anos se passam. Eles estão vivendo uma vida até que tranquila numa comunidade, em Jackson. Mas aquela mentira, ela criou um abismo entre eles. E essa mentira, ela tá prestes a cobrar uma dívida, de um jeito que ninguém podia imaginar. E a dívida é paga com sangue. O Joel é assassinado, brutalmente, por um grupo de estranhos. E a Ellie é forçada a assistir tudo, sem poder fazer nada. A líder desse grupo, uma mulher chamada Abby, consumida por um ódio que ela nunca sentiu. A Ellie, já adulta, parte para Seattle com a namorada dela, a Dina. A missão é uma só, bem simples: caçar e matar cada uma das pessoas que fizeram aquilo com o Joel. Só que essa busca por vingança cobra um preço altíssimo. A cada pessoa que a Ellie mata, um pedaço dela mesma morre junto. Ela se vê forçada a fazer coisas horríveis, tipo torturar uma das amigas da Abby para conseguir informação. E quando ela se olha no espelho depois disso, ela mal se reconhece. Mas e se a grande vilã da nossa história for, na verdade, a heroína de outra pessoa?
Agora a coisa fica interessante de verdade, porque a gente vai virar a moeda e olhar o outro lado. É aí que a gente descobre a história da Abby. Lembra daquele cirurgião que o Joel matou para salvar a Ellie? Pois é, era o pai dela. A vingança dela não foi impulsiva, foi planejada por 4 longos anos. É aquilo, né? O monstro de uma história é sempre o herói de outra. E a gente passa a ver a Abby não como um monstro, mas como uma pessoa que tem amigos, que tem lealdades, que tem um lado bom. A gente vê isso quando ela arrisca a própria vida para salvar 2 crianças de um grupo inimigo, a Yara e o Levi. E isso complica demais a nossa ideia de quem é o vilão e quem é o herói. Então, agora que a gente entende os 2 lados da moeda, os caminhos da Ellie e da Abby se cruzam de novo. E o resultado é devastador. Um confronto onde no final ninguém sai ganhando. No meio da treta, depois de matar o Jesse e deixar a Ellie no chão, a Abby tem a chance de acabar com tudo ali mesmo. Mas o Levi, o garoto que ela salvou, convence ela a parar. E a Abby, ela escolhe quebrar o ciclo de ódio. Ela deixa a Ellie e a Dina, que estava grávida, viverem. Só dá um aviso. Nunca mais apareçam na minha frente. 1 ano se passa. E a Ellie, ela tem uma chance real de ter paz. Tá morando numa fazenda com a Dina e o bebê delas, o JJ. Mas a paz do lado de fora não consegue calar a guerra que tá dentro dela. O trauma da morte do Joel, o estresse pós-traumático, não a deixam em paz. E ela joga tudo pro alto. Abandona a família para uma última tentativa de vingança. E ela finalmente encontra a Abby. Mas a mulher que ela encontra não é a soldada forte que ela lembrava. É uma prisioneira, torturada, esquelética, completamente quebrada. Uma sombra do que ela um dia foi. A vingança, cara a cara, não tem nada de glorioso. A luta final é desesperada, brutal. E no momento em que a Ellie tá afogando a Abby, ela tem um flashback, uma lembrança, um momento bom que ela teve com Joel. E ali, naquele segundo, ela entende. Matar a Abby não vai trazer o Joel de volta. Não vai curar a dor dela. E então, ela solta. Ela deixa a Abby ir. No fim das contas, a vingança custou tudo para Ellie. Absolutamente tudo. Custou os amigos, a família e até a conexão que ela tinha com Joel através da música, porque ela perdeu 2 dedos na luta e não consegue mais tocar violão. Ela deixa o violão para trás naquela casa vazia e vai embora, sozinha. E a pergunta que ecoa no final é: valeu a pena? Olha, sem brincadeira, essa é uma das histórias mais poderosas, mais complexas que os games já contaram. É de arrepiar. E se essa nossa jornada por essa história mexeu com quem tá aí do outro lado, e se quiserem ver mais mergulhos profundos como este, já sabe, né? Segue o canal Mais Play e, mais importante, ativa o sininho para não perder nada do que a gente está preparando. Fechou? Valeu, pessoal, e até a próxima!